Ele é o juiz da 2ª Vara de Armação dos Búzios há 1 ano e meio e um dos protagonistas na questão da instabilidade política. Em sua primeira entrevista à mídia, o programa Face a Face com Kátia Araguês tem o privilégio de ser recebido no fórum, no gabinete do juiz, o excelentíssimo Dr. Rafael Badini. Primeira pergunta: quem é o juiz Dr. Rafael Badini? E como é ser juiz em Armação dos Búzios? Bom, a primeira pergunta é difícil de responder, a gente precisaria de um analista, que é um psicólogo, mas a segunda pergunta é mais fácil. Bom, a minha história até chegar aqui é bem curta, tá? Tem uma história de vida que todo mundo já conhece, mas no direito eu fui advogado da Petrobras durante 1 ano, fui procurador federal durante 5 anos e estou juiz há 7 anos. Primeiro fui juiz em Macaé, durante 2 anos e meio. Depois fui juiz em Guapimirim, durante 2 anos e meio. Agora estou aqui em Búzios há 1 ano e meio. Minha formação, eu sou aluno de faculdade privada, estudei à noite. Como todo mundo, que precisa trabalhar, caminho difícil para chegar até aqui. Mas, graças a Deus, estou aqui e pensando em contribuir, entregar o melhor que eu puder à cidade. Essa é a ideia. Acompanhamos recentemente uma mudança de postura da sua parte. Isso procede? O juiz vem se aproximando um pouco mais, abrindo as portas do gabinete, interagindo mais com a população buziana? Sim, a ideia é essa. Quando eu cheguei aqui, o nosso primeiro ano, e como eu faço em todos os lugares que eu vou, é o que a gente chama de limpeza de casa. A gente vem para cá com uma equipe, graças a Deus eu tenho a minha família que vem comigo, que são os meus funcionários, são 4 pessoas, que eu brinco, sem ganhar 1 centavo a mais, me seguem onde eu vou. Então a gente usa o primeiro ano para limpar. Tanto que a gente chegou aqui e deu assim, o dobro de sentenças do que eram prolatadas antes do ano da gente chegar. Então era um ano de focar, arrumar a casa. Bom, esse segundo ano, que a gente já está aí no primeiro semestre do segundo ano de atuação, a ideia foi, vamos tentar nos aproximar das autoridades locais, do legislativo, da população, para entender um pouco melhor as características da cidade, porque eu venho aqui desde criança, mas eu nunca morei aqui, então, e fiquei um tempo sem vir. Então agora a gente está nesse processo de entender as necessidades da cidade para prestar melhor um serviço. E qual é a missão desse ano? Tentar juntar executivo, legislativo e judiciário num só propósito, que é atender melhor aos interesses de Búzios. A gente acabar com essa visão antiga de segregação, de cada um fazendo o seu e brigando um com o outro, e esquecendo que a gente é um Estado só. Só é dividido em 3 pedacinhos, mas o Estado é um só. Então a ideia desse ano é essa. Por isso, essa reaproximação não só com prefeitos e vereadores e representantes da sociedade, mas até com as pessoas que têm necessidade de vir aqui conversar. Muito bom ouvir isso. Bem, Búzios é um município pequeno e interiorano, mas ele tem uma personalidade de grande centro urbano. Búzios tem uma característica de, apesar de ser um lugar pequeno, muita personalidade, tem muita visibilidade. Essa condição diferenciada de Búzios influencia em tomada de decisão? Bom, influencia, Kátia. O que a gente faz aqui? Eu brinco, por que vocês me pagam? Para prestar um serviço. Qual é o serviço que eu presto? Resolver problemas, aplicar a lei em problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. Ok. Então você tem que entender qual é a característica dos problemas de uma cidade que você vai. E para isso a gente tem que entender qual é a natureza da cidade, qual a vocação da cidade. Aqui, a gente não está numa cidade industrial. A gente não está numa cidade agrícola, não mais, já foi. A gente não está mais numa cidade matriz pesqueira, já foi. A gente está numa cidade turística. Então, a maioria dos problemas aqui é gerada e resolvida pelo turismo. Então, a gente precisa entender isso, inclusive as características da cidade, para poder resolver melhor os processos. Porque você tem, às vezes, um problema de locação, que numa cidade que não tem vocação turística, seria resolvido com uma outra visão. Aqui a gente tem que entender que, às vezes, essa locação, que parece uma locação, na verdade é uma outra coisa, pela característica turística da cidade. Então, a gente tem que entender isso, senão não resolve nada. Mantendo aqui o foco no turismo, eu tenho uma pergunta. Nós somos um balneário famoso nacional e internacionalmente. A cereja do bolo
é o turismo, sem dúvida. E isso que nos coroou, que trouxe toda a fama buziana. Em sua opinião, em relação ao antagonismo político de ambos os lados, isso prejudicou a economia e o turismo de Búzios? Bom, o que a gente tem? Eu acho que o que prejudica a economia e o turismo de Búzios acho que é um problema anterior que a gente começou a falar. Os poderes não se entendendo como um Estado só. Você tem o legislativo indo para um lado, o executivo indo para o outro, o judiciário indo para o outro. Isso em todas as cidades brasileiras. Quando a gente consegue entender que a gente é uma coisa só, a gente consegue resolver melhor os problemas da cidade. Então, a gente não pode pegar um problema pontual para dizer isso foi o grande desencadeador dos problemas que a gente está vivendo aqui em Búzios. Não. Mesmo porque as pessoas que estão mais envolvidas com direito há mais algum tempo sabem que a história problemática de Búzios ela vem de muitos anos. Muitos anos. Essa separação e os problemas no executivo, no legislativo, no judiciário acontecem há muitos anos. Qual foi o choque de gestão que a gente teve no judiciário agora? Que veio um juiz com uma equipe grande e que gerou uma produtividade grande. E eu sempre falo, ao solucionar problemas de processos, você desagrada as pessoas que não queriam aquela solução e você agrada pouco a quem queria uma coisa maior. Então, e teve esse volume muito grande. E, por coincidência, no meio desse volume, houve a questão da disputa política, pela questão de improbidade. Bem, continuando aí no raciocínio, muito é cobrado do poder legislativo, que, por sua vez, não pode ultrapassar limites do judiciário, tampouco limites do executivo. Por outro lado, pouco é cobrado do cidadão, justamente aquele que tem o poder do voto e da decisão eleitoral. Búzios sai desse troca-troca, dessa crise política, como uma cidade amadurecida e evoluída politicamente, capaz de dizer não às manobras? Bom, aí depende da nossa capacidade em manter a nossa memória. É um problema que a gente tem nas últimas décadas. Esse fluxo absurdo de informações faz com que a gente esqueça as coisas muito rápido. Então, a gente tem que tentar voltar, dar um passinho atrás, lembrar das coisas que aconteceram para escrever uma história diferente. Lá na frente, a gente tenta, hoje, com todo mundo que eu posso conversar, pensa em melhor, vamos ver tudo que aconteceu. Eu faço isso todo dia. Meus erros que a gente cometeu, vamos tentar melhorar. Então, se a gente conseguir manter essa memória viva na cabeça, principalmente as pessoas pensarem, olha, todos esses aí, o prefeito, o vereador, o juiz, são pessoas que eu pago para me prestarem um serviço público. Então, eu tenho, sim, como cidadão, que fiscalizar. Eu tenho que pedir para o legislativo, olha, se não tem uma lei bacana sobre o turismo na cidade, eu tenho que pedir para o meu vereador fazer essa lei bacana. E a gente tem até um exemplo, se tiver tempo, depois a gente conversa. Muito bom. Já caminhando para o nosso final, em sua opinião, doutor, o que podemos esperar no futuro próximo, até 2020, as próximas eleições? Bom, eu espero que o melhor possível para a cidade, que a gente consiga reestruturar o turismo, amparar melhor essa rede de infraestrutura, que infelizmente a gente tem defeitos na cidade. Você mora aqui, eu também, a gente tem dificuldades até de andar no centro, pela quantidade de obras que não acontecem, problemas de hospital. Então, o que eu espero, enquanto morador de Búzios, porque eu moro aqui todo dia, é que melhore, a gente consiga melhorar um pouquinho, as pessoas tenham paciência, porque algumas coisas não se resolvem da noite para o dia. Aí eu falo isso até com relação ao meu trabalho, porque processos às vezes são demorados. Então, que a gente tenha memória, paciência. E lembre que a gente está querendo uma cidade melhor, que a gente lute para isso. Deixe o discurso de ódio de lado e trabalhe cooperando. É isso, todo mundo junto. O que você pode fazer hoje para ajudar a cidade? Eu posso fazer isso. E vamos lá. Muito bom. E já aqui, para a gente fechar nossa entrevista, uma das figuras mais emblemáticas da justiça é a balança. A sua experiência em Búzios tende para o prato do ônus ou para o prato do bônus? Bom, com relação à minha experiência pessoal aqui em Búzios, eu estou extremamente realizado. Era o lugar que eu queria trabalhar, é uma cidade que a gente tem uma grande oportunidade, vocês da imprensa reconhecem isso, o Legislativo deve reconhecer, o Executivo também. Nós somos territorialmente pequenos, temos uma população fixa assim, não tão grande, agora acho que subiu para 40 mil, a gente tem aquela circulação enorme de turistas, mas a gente tem a possibilidade de fazer um bom trabalho, porque é tudo muito
pequeno, muito próximo, a gente pode transformar isso aqui num modelo de conduta para todo o Brasil, quiçá para outras cidades de fora. Então, não podemos perder essa oportunidade e assumir esse compromisso. Dá para fazer agora, não precisa esperar a próxima geração. Dá para fazer agora. Bem, suas considerações finais, tem alguma mensagem que o doutor queira deixar em especial nesse momento para o povo buziano? Bom, agradecer a recepção em primeiro lugar. Eu sou muito bem tratado aqui e eu sou, você sabe, uma pessoa um pouquinho diferente, normal. Eu tenho uma vida normal, eu ando, eu vou à praia e sou muito bem tratado independente da minha função. Como as pessoas aqui tratam bem aos turistas, me trataram muito bem quando cheguei aqui, é só agradecer. Não tenho mais o que fazer do que agradecer ao povo dessa cidade que, olha, estou muito feliz aqui. Bem, eu também, em nome do Face a Face, da minha equipe, com Matheus, Christian, Emanuel, a TV Búzios, Face a Face agradece. Vou lhe presentear com um livro da minha autoria, Face do Rei. Espero, não é um livro autoral, pode ler, não é pontual, pode ler à vontade, tá autografado. E, mais uma vez, doutor, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe que o senhor tenha noites tranquilas, porque a função de um juiz é realmente muito importante aqui na cidade e que tudo de melhor venha acontecer. Eu, em especial, Kátia, agradeço a sua disponibilidade em nos atender e conceder a entrevista. Obrigado, Kátia. Obrigado mesmo. Bom dia, bom trabalho para você. Um prazer enorme. É isso aí. Muito obrigada.